For, condição for. É um looping também, igual ao while e o do while que a gente viu na aula. Porém, o for tem uma condição específica. É quando você sabe exatamente quantas vezes você quer que o seu bloco de código seja executado. O for faz o seguinte, ele define um valor inicial, verifica se o valor é menor que uma condição de outro valor e incrementa o valor. Dessa forma, ele executa um bloco de código. Vamos ver a sintaxe no Visual Studio. Vou clicar aqui na minha solução com o botão direito, add new project. Vou escolher console application, vou clicar em next. Condição for vai ser o nome do meu projeto, mas você pode pôr o nome que você quiser, é só para eu me situar. Vou clicar em next. Nessa tela, caso não apareça para você ou apareça alguma coisa, não mexa e clique em Create. Ele criou o nosso projeto condição for, vou vir com o botão direito sobre ele e vou setar ele como Startup Project. Agora vou começar a escrever a minha condição for, ou a minha sintaxe, vou aprender a sintaxe. Como nas aulas passadas eu informei, a gente pode escrever for, ele traz para a gente já selecionado for. Se eu clicar duas vezes o tab, ele preenche todo o código para mim. Mas caso você esteja começando, eu recomendo você escrever tudo pensando em cada coisinha que você está escrevendo. E isso vai fazer com que o seu cérebro crie músculos para você lembrar disso num lugar que você não tem a condição de usar o IntelliSense, que é esse recurso. Voltando aqui no for. Então eu vou definir for int i igual a 0. Eu vou querer que executa 5 vezes. Aqui ele está falando o tamanho. Qual o tamanho que eu quero? 5 vezes. E vou incrementar. Como funciona o for? O for executa da seguinte maneira. Esse valor da variável int igual a 0 é executado apenas uma vez antes da execução do bloco de código. Só uma vez. Entrou ali, executou, ele não executa mais. Mesmo que aqui esteja 500. Não tem importância, ele vai executar essa primeira parte só uma vez. Então eu defini variável int, nome i igual a 0, ponto e vírgula. I menor que 5, ponto e vírgula. E como a gente viu no while, eu preciso incrementar meu for, i mais mais. Ou seja, na segunda vez que ele passar aqui, ele vai valer 1. Reforçando, aqui define a condição de execução do bloco de código, quantas vezes ele vai ser executado. E o incremento que é executado após a execução do bloco de código. E aqui no nosso exemplo, eu vou escrever console.writeLine e vou imprimir o valor de i, certo? Porque o valor de i, para a gente ver na tela, a execução do bloco de código. A gente definiu a variável int i igual a 0, i menor que 5 e mais mais. Esse valor é executado apenas uma vez. Esse aqui é a verificação toda vez que o bloco é executado. E aqui ele incrementa. E aqui na nossa condição, ele verifica se i é menor que 5. Se a condição é verdadeira, ele executa o nosso console.writeLine. Vou executar o bloco de código F5 no meu teclado. E ele trouxe os valores corretamente conforme explicado. Existe também uma outra condição que é o for each, que é um loop também, que é usado exclusivamente para loops com elementos array. A gente vai ver, ainda vai ter uma aula de array, porém eu vou fazer uma simples explicação. Vou deixar esse código na tela, vou escrever aqui embaixo o meu for each. Aí eu vou escrever um tipo de uma variável, string, por exemplo, e vou pôr a letra y. Então, minha string y em carros. E aqui, logo abaixo, eu vou escrever o nosso console e vou querer que imprime e vou pôr y, que é o valor dos carros. Mas olha só, a nossa variável de carros ficou
vermelha, porque ela não está definida. Então a gente vai definir uma variável do tipo string carros, que vai receber os seguintes valores. Os valores vão dentro aqui das chaves. Como é um array, a gente vai usar os colchetes para definir um array. E aqui dentro do valor de carros, não se preocupe muito, conforme eu disse, vai ter uma aula específica de arrays para frente. Eu só estou exemplificando para mostrar o for each, que é uma variação do for. E aqui no carros, eu vou pôr entre parênteses, entre aspas duplas, porque é uma string Fusca, vírgula, Brasília, entre aspas duplas, outro carro, variante. Nem sei se é assim que escreve variante. Eu acho que é variante. Enfim, só para exemplificar. Então a gente tem 3 elementos dentro do nosso array. Isso aqui está definido como um array. E o for each faz o seguinte, eu defini que uma variável do tipo y vai receber tudo que está dentro de carros. Tudo. E ele vai passar aqui no código enquanto houver valores. Ele vai passar aqui dentro do console 3 vezes, porque a gente tem 3 carros no nosso array. Vou só comentar o for aqui para ele não imprimir na tela. 2 barras para comentar a linha do for. E aqui a gente vai executar esse bloco de código agora com F5. Dessa forma ele imprimiu Fusca, Brasília e variante. Ainda estou na dúvida se é variante ou variante. Então esse foi o for e o for each.